Bem, eu vou conversar agora com o Maurício Gaiotti. Ele é CEO da Norte Star, uma refinaria de ouro que deve inaugurar ainda este ano em Belém. Oi, Maurício, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer todo meu, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar a nossa conversa, qual é a previsão de inauguração das instalações da Norte Star? Olha, estamos em fase final de instalação. Até dezembro a gente conclui e inicia as atividades. Você sabe que, embora a gente seja um grande produtor de ouro, o Pará não está muito acostumado em abrigar refinarias, né? O que levou a este investimento aqui em Belém? Maravilha. Bom, na realidade, o Pará ele é muito mais do que um potencial em termos de mineração. Ele já é algo consolidado, né? A partir do momento que a gente enxerga toda a potencialidade da região norte, que hoje ainda depende do escoamento da região sudeste, a gente entendeu como um movimento pioneiro e necessário a verticalização nas regiões que de fato são as regiões produtoras todo sentido logístico, por questões de segurança, agilidade. Então a gente enxergou que hoje já faz muito sentido e amanhã, conforme essa indústria crescer, vai fazer mais sentido ainda. Bem, o, o- todos os países que têm bastante ouro, que têm bastante minério, a gente imagina e faz uma relação logo com algo rico, com riqueza. No Brasil, quando se fala de ouro, a gente pensa logo naqueles pobres homens carregando aqueles sacos em Serra Pelada. Tem sempre a questão da floresta, acaba com a floresta, polui os rios e coisa parecida. Quer dizer, o ouro aqui é sinônimo de problema. De que forma vocês pensam em enfrentar esta imagem que é presente? Ótima pergunta, Mauro. Esse é um trabalho que a gente tem feito em conjunto à BPM e às mineradoras e produtores que, de fato, representam a seriedade da produção de ouro dentro desse país. Na realidade, essa memória histórica, né, como a questão da Serra Pelada, é um recorte do histórico do passado, né? Hoje existe sim a atividade legal, mas ela não representa o setor como um todo, né? Eu conheço diversas mineradoras em todo o país e mineradoras que mudaram a economia local. Por quê? Médias salariais mais altas, centro de capacitação. Eu conheço mineradoras que treinaram toda uma mão de obra e mudaram toda uma economia local. E uma das nossas missões, Mauro, que eu gostaria de trazer junto com essa bandeira que a gente traz dessa verticalização do ouro, é que existe sim uma indústria séria e uma indústria que impacta positivamente na economia. A gente mesmo da Northstar treinamos várias pessoas técnicas, nossa equipe, em Dubai. Ou seja, você imagina só, o cara mal entrou na refinaria, tudo pago, treinadinho, capacitação de mão de obra, sem importar ninguém de lá para cá. Realmente pessoas daqui sendo capacitadas. A Norte Star deve gerar algo em torno de 200 empregos diretos. Algum paraense nesse meio? A grande maioria. Na realidade, todos os nossos contratados hoje, com exceção de mim, né, sou nascido em São Paulo, mas os demais são paraenses, né? A gente priorizou toda a Inclusive contratação. os que vão pegar no ouro ou só os motoristas e o porteiro? Não, não. O nosso gerente de produção que está sendo preparado é paraense, é aquele que vai lá, que vai ter a expertise de olhar se aquele ouro está chegando no padrão internacional. Então, é realmente pegar as principais funções e outras funções que já foram contratadas. Por exemplo, toda a questão da construtora foi tudo mão de obra paraense, não só o paraense lá trabalhando, mas os próprios proprietários da construtora também. É a nossa prioridade. É uma forma que a gente enxerga de devolver para a sociedade e fazer com que todo o ecossistema cresça. Você falou um detalhe interessante: padrão internacional. O ouro no Isso. Pará sempre saiu por debaixo dos tapetes, né? A produção é imensa, mas o que é registrado é muito pouco. Terá que haver um treinamento para essa padronização? Olha, dentro do nosso trabalho da refinaria, nós entendemos que tanto o governo quanto as entidades privadas e associações devem fazer parte dessa padronização.
A própria North Star, almejando ser uma refinaria de nível internacional, nós entendemos quais eram os maiores padrões internacionais, tanto de compliance, que há questões mais específicas, como ESG, que existem até questões subjetivas ali da sociedade, e padronizamos isso em uma certificação nossa, né, chamada de selo amarelo. Então a gente entende que para a mineradora poder entrar para refinar junto com a gente, não adianta só ela entregar um papelzinho de uma LO ali validada pelo meio ambiente. Não, a gente vai lá, visita, a gente realmente verifica para ter certeza de toda a legalidade daquela produção. Então, isso é um dos passos que deve ser não só nosso, deve ser um padrão de mercado para que haja somente o escoamento do ouro legalizado devidamente responsável no Brasil. Maurício, os mercados do exterior, principalmente a Europa, implicam com o boi do Brasil, porque ele é criado na Amazônia, derruba floresta e coisa parecida. Como é que você vai rastrear o ouro que você vai comprar? Como é que você garante que não foi um garimpo clandestino numa terra indígena ou coisa desse tipo? Justamente nesse processo de entrada da mineradora para começar a trabalhar com a gente, porque a partir do momento que a gente visita aquela mineradora, vou te dar alguns exemplos. Se a mineradora diz que produz X, há um técnico que vai e olha todo o maquinário, caminhões, funcionários. Tem que ser condizente, a gente sabe aquilo que é possível produzir. Além disso, é recolhido a amostra do ouro para entender qual que é o teor daquele ouro lá, qual que é aquela composição. Então, se ele entregar um metal dentro da refinaria, primeiro tem que ser compatível com a capacidade produtiva dele, e segundo, tem que ser compatível com a própria composição daquele metal que está sendo extraído. Não pode de A chegar a B lá, entende? Então, a nossa preocupação vai além das nossas portas, justamente para prevenir esse tipo de problema. Como é a logística desse ouro? Eu sei que vocês ficam numa área portuária. Qual é o modal de Sim. transporte em que ele chegará até a refinaria? Olha, nós temos transportadoras de valores parceiras, que são de fato as especializadas nesse tipo de trabalho. O Brasil possui um enorme desafio, porque, primeiro, ele é gigantesco, e segundo, tem muita criminalidade. Então, normalmente, essas Nós transportadoras. lembramos do que aconteceu em Guarulhos, né? Até recentemente, Viracopos e Pois assim é. por diante. Então, exatamente. Então, assim, a gente Mas está no aqui campo. nós estamos treinados, nós temos equipamento para isso. Ó, isso está sendo realizado. Exatamente, ou seja, você tem essas transportadoras e tem um trabalho de cooperação técnica junto com a gente para que seja criadas essas condições das aeronaves próprias para fazer esse tipo de trabalho, segurança, carro forte. Então, todo um ecossistema está sendo criado na região norte que já existia no sudeste. E o diferencial é que agora está dentro de onde produz de fato. Então, se vier daquelas balsas que de vez em quando a gente vê que uma é incendiada, outra é afundada, a Norte Star não comprará esse ouro, ela só comprará de mineradoras devidamente estabelecidas. É isso. A North Star, ela não compra, ela refina, tá? Ela presta o serviço de refinar e agregar valor para que a E própria mineradora consiga vender. devolve para quem trouxe o ouro. Recebe pelo serviço Isso, de refinar. isso, exatamente. E Não aí é a entra um Norte ponto. Star quem vai vender para o exterior. Não, não, nós somos prestadores de serviço. O que a gente quer é, hoje ele tem um ouro bruto e eu quero que essa mineradora possa vender nas melhores bolsas lá fora, porque essa bolsa lá fora vai saber que os melhores padrões foram alcançados. E só voltando na pergunta, né? E se tiver uma balsa queimada? Não, não. A gente, esse nível que a gente tem de verificação antes de começar a operar é justamente para não deixar esse tipo de situação entrar na nossa empresa. E de que forma esse ouro volta para o seu dono? Através de lingotes? Como é que é? Olha, nós temos uma capacidade produtiva de gerar vários tipos de produtos ali derivados do ouro, desde as barras tradicionais, que são vendidas nas principais bolsas, até formatos de ouro, como chapeado, granulado, que é muito utilizado para a indústria de joia. Nós estamos, inclusive, em contato constante com o Polo Joalheiro, que tem um carinho, inclusive, muito grande para o pessoal lá, um pessoal fantástico que fica lá, para ter iniciativas também de insumos que eles precisam Você ali. também, a Nostar também vai fornecer internamente? É? Nós prestamos o serviço, né? A mineradora pode fazer esse encaixe de depois, se ela quiser, vender direto para a indústria joalheira dentro do Brasil, né? Há E se essa alguém do possibilidade. É Polo tudo na medida Joalheiro dela. comprar um ouro de garimpo, como é que você vai mapear? Você vai refinar esse ouro sem saber a origem? Como é que funciona?
Não, na verdade, assim, eu não vou refinar o ouro exatamente do polo, né? A gente refina o ouro das mineradoras. Hoje, a North Star, ela não pretende refinar o ouro do garimpo, ela pretende atingir as mineradoras e trazer a nível internacional para exportar, né? E se a mineradora quiser vender para algum joalheiro, para a indústria de joias, seja aqui no norte, seja no sul, ela tem a total liberdade dela. Em nível tecnológico, o que é comparável com uma refinadora que está inaugurando agora, em 2022? Comparável a nível de outras refinarias lá Sim, fora, você sim. diz? Nós estamos com o melhor maquinário possível de referencial italiano. Quem é do mercado sabe que o maquinário italiano é a ponta da inovação de mercado. Então, Arezzo é o berço das inovações do refino. Então, um fato muito importante é que todo o processo é automatizado. Então, tudo que é gás, resíduos, eles estão fechados num ecossistema, sem o manuseio, justamente para quê? Para que tudo seja controlado, seja neutralizado e volte ali para o meio ambiente da forma correta. Quem compõe? Quem são os sócios da North Star? A North Star, ela foi fundada pela Almex, tá até aqui a empresa sócia do grupo, é uma trading. A trading, sim, faz a comercialização e exportação de metais A preciosos trade para de algumas ouro, né? mineradoras. Isso, exatamente. Nós fazemos essa exportação para algumas mineradoras já, e a North Star é justamente para poder agregar esse trabalho a mais um nível desse trabalho, porque hoje, predominantemente, a gente exporta esse material junto com as mineradoras de forma bruta, né? Então, vocês vão exportar quase que especificamente para o Mex, né? Isso, a Almex vai exportar para fora, né? E aí a Almex, que é brasileira, é uma trading brasileira, e nós temos lá fora, exportamos para os principais É o mercados, né? braço de vendas da refinadora. Isso é uma opção. A mineradora não é obrigada a vender para a Almex, ela pode só prestar o serviço, mas se ela puder vender para a Almex certamente vai querer negociar. Como é que funciona o sistema de segurança nessas instalações físicas? Olha, existe todo um sistema forte a nível de câmera, alarmes, estruturas de segurança, caixa forte. É uma estrutura que foi altamente investida justamente para coibir qualquer tentativa de assalto, inclusive já padronizado com os padrões de seguro internacional de Londres e das principais regiões. Então, vai ter porto, vai estar próximo ao aeroporto, né? E tem o Isso, modal exatamente. rodoviário também que pode suprir. Isso, vai ter tanto carro forte e a utilização das aeronaves ali pelo aeroporto, né? Tudo através desses mecanismos. As mineradoras fornecedoras da Norte Stas ficam mais na parte do Tapajós, né? No oeste do Pará. Isso mesmo. Na verdade, assim, a gente atende ali na região, porque ali no Tapajós são pouquíssimas mineradoras ainda, né? Hoje as mineradoras estão começando a surgir mais no Pará, a gente atende no Centro-Oeste, na Bahia, Goiás, e Pará, de fato, ainda Eram está surgindo. garimpeiros independentes. Não, tem dois cases bem interessantes, que são grupos internacionais, com ação aberta em Londres, que fizeram todo um trabalho fantástico e implantaram a mineradora lá, né? Nesse perfil que a gente atende. E esses lá do oeste são os seus principais fornecedores, né? Isso, então aqui, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, é onde a gente busca a captação desses metais preciosos por essas mineradoras. Ainda semana passada, os grandes jornais, a mídia nacional, mostrou devastações incríveis em torno de garimpos, né? Isso vai acompanhá-los. Isso não pode afetar o produto da Almex, não? Olha, eu acredito que nós devemos participar como agentes, né, como empresa, do debate, né? Porque, na verdade, o que acontece? O garimpo e a ilegalidade estão andando, assim, em termos de nome, lado a lado. Mas, na verdade, existe o garimpo legalizado, existe o garimpo que segue as normas e existe a extração ilegal. E essa extração ilegal, que de fato tem que ser, não tem o que fazer, tem que ser ali realmente combatida, verificada, e aí realmente cabe ao poder público que a gente puder contribuir, mas naturalmente cabe ao poder público ir nessa questão da extração ilegal, né? O rastreamento promovido pela Norte Star começa a partir da mineradora. Como esta mineradora obteve o ouro, vocês não têm como saber, não é? Não, a gente sabe porque assim, a mineradora obteve ouro dentro de sua própria instalação. Justamente por isso que vai um técnico lá. Por quê? Vamos supor que ele diz que está extraindo. Chega lá, maquinário parado, não tem ninguém. Opa, a conta não fecha.
né? Então, se ele é uma mineradora ativa, tem que chegar lá, primeiro, tem que estar produzindo, e não só produzindo, porque hoje produzindo só, Mauro, não adianta. Tem que estar com o EPI certinho, não pode, assim, a condição de trabalho tem que ser perfeita, a utilização de qualquer produto químico tem que estar previsto numa licença ambiental, tem que estar totalmente controlado. Então, tudo isso é verificado. Maurício, o Pará é hoje o maior produtor de ouro do Brasil? O Pará, se eu não me engano, ele está em segundo lugar, em Minas Gerais é o primeiro. Você tem noção da produção legal e da produção total? Olha, eu posso te falar a nível Brasil, tá? A nível Brasil, normalmente a nossa produção de ouro fica na faixa aí de 90 toneladas de ouro ano, de produção extraída de mineração, né? Números, assim, informais a gente já não tem acesso, já não imagino, a gente sabe que existe, né? Mas a gente não sabe o quanto exatamente isso representa, né? Porque o que eu leio na grande mídia é que a nossa produção total é o dobro da divulgada, da legal. Você imagina isso? Olha, eu acredito que não. Eu sinto que o mercado está passando por um movimento de crescimento das indústrias de mineração, com maior responsabilidade, e até da atividade garimpeira em algumas regiões que estão virando de fato pequenas mineradoras, né? Então, eu acredito que o nosso país vai passar por uma transformação, do qual, se Deus quiser, aí a gente vai ter uma produção muito maior oficial. Quando se fala em mineradora, você inclui também as cooperativas de garimpeiros? Não, as cooperativas de garimpeiro entram dentro da própria atividade garimpeira, né? O nosso atendimento vai ser inicialmente centralizado nas mineradoras. Então, os garimpeiros independentes realmente não têm acesso a esse tipo de mercado. Seria isso. Os equipamentos da Norte Star, de onde vieram? Os equipamentos Northstar são predominantemente italianos. São todos contratados ali dos principais fornecedores italianos, de refino, E são os fundição e principais laboratório. fabricantes do mercado de joalharia, né? Isso mesmo. Segue dentro da mesma indústria, porque quando você vai nas principais refinarias europeias, americanas, do Oriente Médio, você vê que tem um padrão de utilizar. Elas são mais caras, como eu sempre falo. É como se estivesse pagando ali por uma Ferrari. É um maquinário fantástico. Só que ele tem uma durabilidade fantástica, também uma eficiência. Então, é um caro que se paga ao longo do tempo. Esse equipamento já está todo instalado em Belém. Não, está em processo de instalação. Não está completo ainda. Dezembro finaliza, né, a instalação. E vocês iniciam imediatamente a produção. Isso, assim que iniciado, né, o maquinário instalado, a gente já inicia de imediato. Quantos empregos? São 200 realmente? Olha, 200, você já está numa escala, inclusive, de indiretos, né? A atividade de refino em si, ela não é uma atividade Toda de grande mecanizada, quantidade de mão né? de obra, né? Ela é muito mecanizada. Então, assim, qual que é a questão? É menos números e mais especialização. Por isso que a gente mandou o pessoal para estudar lá fora e praticar e ter essa técnica, né? Então, daria por volta aí de 50. Seria um número mais... E, claro, Especialistas que certo, foram né? se preparar em Dubai e assim parecido, né? Isso, porque ao invés de eu ter, sei lá, 30 caras mexendo com ácido com a mão, eu tenho um engenheiro químico altamente qualificado que vai operando ali a máquina, né? A qualidade do ouro paraense. Olha, assim, a qualidade do ouro, né, basicamente, quando você tira da mineradora, tem uma série de contaminantes, a depender da região, né? Esses percentuais variam muito. Então, o que realmente transforma o ouro em boa qualidade é passar pelo nosso processo de refino, porque aí sim, dali para frente, ele está padronizado. Existem ouros mais desafiadores, né? Por exemplo, no Mato Grosso tem algumas regiões ali que tem um pouco de chumbo que dificulta mais, mas no geral nenhum que seja problemático mesmo a ponto de refinar. A Norte Star vai operar apenas ouro como minério ou algum outro? O ouro e outros metais preciosos, né? Por exemplo, é comum que no ouro venha a substância prata como contaminante também, né? E é feito a recuperação da prata. Se tiver o cobre ali, é feita a recuperação do cobre. A ideia é aproveitar ao máximo todos os produtos que ali estão contidos, né? Parabéns, viu, Maurício? Que tudo dê Obrigado. certo, que a gente entre no mapa, né,
de uma verticalização no ouro. A gente sempre ouviu falar desse potencial, mas é um potencial que voa, que ninguém vê. E agora não, agora a gente começa a verticalizar, né? Isso é de fundamental importância. Muito Não, com obrigado. certeza. Hã? Com certeza, Mauro. Muito obrigado por todas essas informações. Boa sorte. Quando vocês estiverem produzindo, eu gostaria de voltar a conversar para você mostrar o que puder ser mostrado. Eu sei que muita Claro. coisa não pode, até por uma questão de segurança, né? Uhum, Já passei pelas instalações de vocês, chama atenção realmente, na Arthur Bernardes, né? uhum. E tomara que isso comece a funcionar já em dezembro, para a gente finalmente chegar nessa verticalização dos nossos metais. Obrigado pela entrevista, Maurício. Perfeito, Mauro. Mais uma vez, muito obrigado. É muito importante para a gente poder desmistificar a questão do ouro. E esse lugar de fala, ele é excelente, porque a verticalização para a gente não é só colocar uma máquina e você refinar um ouro do processo A ao processo B. Todo esse papo que tivemos de legalização, do que as mineradoras de fato representam, o que elas impactam, isso também faz parte da verticalização. E é muito importante ter esse espaço de fala. Muito obrigado mesmo, viu? Grande abraço.